uma grande alegria estar aqui hoje com vocês. Nós estamos com grandes expectativas para escutar a Darcy, que está descendo. Então, eu vou começar antecipando um pouquinho do que teremos hoje, só mesmo aguardando ela chegar, tá bom? Então, essa sessão ela está dedicada a buscar e sistematizar, estabelecer relações, por meio de uma revisão de literatura que a Darcy fez, entre os desfechos neurocognitivos e a microcefalia. Então, é importante a gente destacar que a gente não vai estar falando da etiologia da microcefalia, ela ainda é em debate, infelizmente não teremos a presença da professora Glória, mas a discussão é de toda a importância. Nós tivemos, no final do ano passado, a aprovação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Foi um grande marco na história. E essa política começa a indicar justamente um conjunto de ações que tem a ver com o desenvolvimento infantil. Então, para além da discussão que travamos, né, nos últimos séculos, a cruzada relativa à mortalidade infantil, pela primeira vez a gente começa uma discussão sobre o desenvolvimento infantil, né? Incluindo, portanto, uma série de outras profissões também, para além da discussão específica médica, a discussão sobre a promoção da saúde na infância, a promoção da saúde mental infantil. E, recentemente, ainda nesse ano de 2016, tivemos, inclusive, a aprovação do Marco Legal da Primeira Infância. Então, todos os holofotes estão voltados, digamos, para esse momento inicial da vida, né, que é tão importante, do 0 aos 3 anos, inicialmente, mas depois também de 0 a 6 anos, que a gente chama de primeira infância. E tivemos, né, a grande infelicidade, né, estamos agora todos discutindo essa questão, a explosão de microcefalia em recém-nascidos, supostamente por mulheres infectadas pelo vírus Zika, né? E isso deflagrou uma emergência em saúde pública de importância nacional, uma repercussão internacional. Então, nos últimos 5 anos, nós tínhamos um registro de 130 a 170 casos de microcefalia a cada ano. Porém, nos primeiros meses de 2015, esse número praticamente dobrou. E nos 3 meses finalizantes, mais de 2.400 novos casos foram relacionados. Então, uma situação de um crescimento enorme, né, no registro da microcefalia. As consequências a longo prazo da microcefalia dependem de anomalias cerebrais subjacentes e pode variar entre atrasos leves e graves no desenvolvimento motor, manifestações distintas de déficit intelectual, né, cognitivas. Portanto, a intervenção precoce no desenvolvimento desses bebês visa melhorar e maximizar capacidades intelectuais e físicas, envolvendo fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia. Então, portanto, a discussão sobre os desfechos neurocognitivos está colocada. E a Darcy é a nossa autoridade nesse campo, ela discute há bastante tempo o desenvolvimento infantil, né, a relação com asma, com tuberculose. Então, ela é uma pesquisadora da área e vai poder fazer um pouco dessa discussão aqui, pegando os arbovírus e seus desfechos, né? Ela encontrou, por exemplo, um estudo recente realizado com a população infantil na ilha de Reunião, na França, que examinou a variação do desfecho neurocognitivo na transmissão vertical do chikungunya. Então, existem dados, existem achados que demonstram o atraso do desenvolvimento global em torno de 50% desses bebês, né, desses recém-nascidos infectados, havendo, inclusive, maior prejuízo no desenvolvimento daqueles que têm encefalopatia. Então, o que Darcy vai trazer para a gente é um pouco dessa discussão. Além disso, seria importante a gente já provocar um debate em torno das respostas às intervenções do Estado, né, intervenções de emergência frente a essa situação. Nós tivemos essa semana ainda o lançamento das diretrizes de estimulação precoce para crianças de 0 a 3 anos de idade com atraso no desenvolvimento psicomotor, neuropsicomotor decorrente de microcefalia, né? Tivemos um pouquinho antes o estabelecimento do protocolo e agora essas diretrizes que visam justamente trazer um conjunto de ações específicas para as crianças de 0 a 3 anos já acometidas, né? Então, tem todo um plano de treinamento de profissionais das várias áreas. A rede vem se articulando. Então, a Darcy vai poder, eu acho que, fazer esses comentários e a gente vai segui-la. Bom, nossa colega Darcy tem graduação em Medicina,
não é? Residência em psiquiatria, especialização em saúde pública na USP, doutorado na Universidade de Londres, e ela é nossa professora aqui, atua na docência, na pesquisa, na extensão, realizando trabalhos epidemiológicos no âmbito do desenvolvimento humano e da saúde mental, com ênfase em crianças e adolescentes. Então, o público infanto-juvenil é o que Darcy toma, né? Ela tem sido membro do Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância e, em seus estudos, vem desenvolvendo um esforço para compreender, né, as iniciativas, a contribuição dos determinantes psicossociais em desfechos como cognição, asma e tuberculose, como eu falava, estudos epidemiológicos voltados para as alterações comportamentais e transtornos psiquiátricos infanto-juvenil. Né? Ela também tem trabalhado, e eu tive a oportunidade de somar a equipe de Darcy nos últimos 2 anos em uma pesquisa financiada pela FAPESB, voltada para a investigação da utilização de serviços no âmbito da saúde mental infantil. No distrito... Ah, sim, verdade. No Distrito Sanitário da Liberdade. Então, foi um trabalho que buscou entender sobre a integração da rede, um trabalho com várias frentes de ação. O Ivan está aqui. Na verdade, trata-se de um inquérito epidemiológico comunitário, identificando prevalência de transtorno neuropsiquiátrico em crianças, né? Inclusive envolvendo um componente, o psiquiatra médico está aqui, doutor Ivan, que faz o diagnóstico, confirma os casos, então a gente está levantando esses números, e ao mesmo tempo vendo qual é a resposta da rede, como tem sido o matriciamento, como tem sido o acolhimento por meio da atenção primária, o seu encaminhamento na rede, na atenção especializada também, no ambulatório do Mário Leal. Enfim, então são trabalhos que nos ajudam a entender um pouco dessas respostas. E, além disso, Darcy já tem um conjunto de publicações no âmbito do retardo mental. Então, essa discussão de hoje é um pouco essa a questão, né? Quer dizer, quais são os impactos a médio e longo prazo, existe comprometimento neuropsicomotor, existe retardo mental nesses casos, né? Sabe-se desse espectro bastante variado, mas é importante começar a sistematizar as evidências. Então, eu acho que é um esforço importante. Certamente, Darcy vai poder falar também das lacunas que ela encontrou nessa revisão, né? E que são pontos de partida para um programa de investigação interdisciplinar e que diversos de nós podemos nos ocupar, né? Nas teses, nas dissertações. Enfim, lá está ela. Então, vamos lá. Então, gente, eu quero desejar uma boa sessão para vocês. A gente conversa ao final. Obrigada. E com as minhas desculpas, mas o tópico me exigiu uma certa diligência, né? E, como vocês sabem, nós vamos adentrar essa questão da microcefalia e desenvolvimento neurocognitivo na perspectiva das implicações para a oferta do cuidado. Pensei em organizar para esta conversa algo que dissesse respeito à microcefalia, no sentido do cenário epidemiológico, um entendimento do fenômeno e as consequências neurocognitivas. A partir daí, pensar no enfrentamento deste problema, através da natureza do cuidado, repercussões na prestação de serviços e um informe sobre um padrão diagnóstico nos CAPCIs do Brasil. E, por último, a questão de indagações a respeito da busca do conhecimento neste tópico. Como não se pode pensar alguma coisa sem uma problematização, eu parti de que um aumento significativo de microcefalia entre recém-nascidos, de mulheres infectadas pelos Ziruvicas, deflagrou uma emergência de saúde pública de importância nacional e internacional. Nos últimos 5 anos, este país de 204 milhões de habitantes registrou entre 130 e 170 casos de microcefalia anual. Todavia, nos primeiros 9 meses de 2015, este número praticamente dobrou, com mais de 2.400 novos casos notificados nos 3 meses finalizantes do ano. Desta forma,
a taxa anual de microcefalia no Brasil eleva-se de 5,7 por 100 mil nascidos vivos em 2014 para 99,7 por 100 mil nascidos vivos em 2015, com risco mais elevado em Recife e Salvador. Assim, colocou a OPAS num dos seus boletins. Diante do exposto, indaga-se: quais as consequências desta elevação de defeitos congênitos no cenário brasileiro de saúde infantil e desenvolvimento humano? Que lacunas do conhecimento mereceriam proposições adicionais de pesquisa para ampliação do conhecimento sobre este universo de crianças acometidas? E assim, os convido para compartilharem este primeiro esforço possível de sistematização. Carol, querida, eu só fiz mais bonito, mas tá. Seguinte. Assim, vejamos o país. A distribuição espacial dos municípios com casos de microcefalia notificados, desde a semana até a semana 3 de 2016. Então, quem está livre são poucos, né? A gente vê o país até pequeno, né? Se fosse olhar por onde não tem notificação. Os verdinhos, todos ganharam. E a intensidade do ganho está muito visível com esta rodela maior. Aqui estamos nós, todos já sabem que o Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Norte Bahia e etc. E onde temos pouca coisinha, de 2 a 10 casos, rodinhas pequenas, né? 11 a 50 casos, umas rodinhas maiores. Essa aqui é uma rodinha maiorzinha. O povo aí do visual até que me corrijam, né? E essa aqui, coitadinha, essa aqui está 2 por 10. Enfim, então o país está tomado por esse fenômeno. Carol? Até 23 de janeiro de 2016, e eu tomei o informe epidemiológico do Ministério da Saúde, número 10, que aí depois era carnaval e etc., trabalhei com isso. É provável que novidades tenham ocorrido desde então. Então, foram registrados 4.180 casos constituídos por recém-nascidos vivos, natimorto, abortamento ou feto com microcefalia e ou malformação do sistema nervoso central. Permanecem, até aquela data, em investigação, 82,5%, né, o que corresponde a 3.448 casos daqueles que foram notificados. Investigou-se e classificou-se, até aquele momento, 732 casos, o que corresponde a um percentual de 17,5%. Destas 732 investigações realizadas, 462 foram descartadas, né? O que corresponde a um percentual de 11,% do universo de notificações. Porém, 270 foram confirmados, o que significa 6,5% do total de notificações. Isso posto, vamos dar uma olhada de onde vem, quais são os municípios que estão recebendo este fenômeno, né? Então, no país, nós estamos com 830 municípios que enviaram notificações, né? A região Nordeste, como todos sabem, tem uma liderança. Então, 661 municípios. E aos quais corresponde 79,6%
dos casos notificados. Se olharmos internamente, né, porque aqui pertencemos, né, então, Pernambuco tem essa liderança numérica de 24,1%, acompanhado da Paraíba, 17,7%, e nós, aliás, sim, 14,1%. Então, Pernambuco, Paraíba e Bahia, há algo aqui a ser compreendido. Os demais, participações, né, entre 4% e 8%, em termos de municípios. A região sudeste parece acompanhar esse processo e está no segundo lugar, não é? 80 municípios. E aqui a gente vê o destaque Minas Gerais, né? 41,3% de municípios. Contudo, os demais estados não estão tão distantes em termos percentuais do que estamos aqui nós no Nordeste, né? A região norte, parece que Tocantins é o que sobressai, né? Parece não, os números assim diz, né? Os demais são menos municípios. E no centro-oeste, Mato Grosso se apresenta com 51,3% dos municípios. E o sul é praticamente insignificante neste momento. Seguinte. Ainda retomando as tabelas produzidas pelo Ministério da Saúde, né, tentamos observar na distribuição acumulada dos casos investigados e confirmados de microcefalia ou malformação, né, por essa definição. Então, vamos ver aqui os 270 casos. Né? Então, a alteração típica de imagem e casos com amostra positiva para o vírus. Então, 2 mecanismos que foram empregados para a definição e a confirmação desses 270 casos. Né? E aí a gente pode ver, nós aqui estamos, né, com 35, Pernambuco está com 138 e Rio Grande do Norte com 60. Aí me chamou um pouco a atenção, porque a Paraíba ela está em evidência no momento, não é? Pelos estudos que estão sendo realizados. Fiocruz, Paraíba e a UFRJ, os virologistas. Então, na identificação desse agente. Né? Mas o Rio Grande do Norte é que está oferecendo muitas e muitas notificações. Seguimos. Também me ocorreu pensar um pouco sobre os óbitos que têm sido observados. Né? Então, das 4.180 notificações, 68 casos, que correspondeu a 1,6%, evoluiu para óbito. E esse óbito pode se manifestar pós-parto, em abortamento espontâneo ou na condição de natimorto. Né? Destes 68 óbitos, 51 ainda estão sob investigações. Né? 5 deles não preencheram critérios de definição de caso. Né? Ou seja, é a única boa notícia que a gente pode ter nessa situação, é quando é descartado. 12 demonstraram microcefalia e ou malformação do sistema nervoso central sugestiva da infecção por Zika. Né? E desses 12, 5 apresentaram o Zika no tecido fetal. Seguinte. Resolvi também dar uma olhada nestes óbitos, né, em termos das procedências. Né? Então,
A Bahia, eu não sabia, até ler isso aqui, que ela tinha registrado 10 óbitos, né? Foram investigados, mas nenhum foi confirmado, né? O Maranhão, a Paraíba, né? Então, a confirmação, por enquanto, aqui, estão em 5 casos. E que o Rio Grande do Norte e Ceará é quem responde por isso. E agora, olhando a distribuição acumulada, né, com evolução para óbito por unidade da federação, né? Então, a confirmação que me chamou a atenção antes, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. Seguinte. Aqui é a repetição, né, que às vezes a gente se atrapalha. É a geografia das notificações, nada de novo, né? E aqui eu resolvi dar uma olhada nisso, porque a literatura menciona, né, esse surto. A Polinésia foi o primeiro, pelo menos assim, dos estudos mais recentes. E ontem eu vi uma notícia, porque o pessoal da TV e tal está em cima, né? E uma notícia de que esse vírus tinha algo a ver com algo da Polinésia. Essa é notícia de jornal, assim. Aí eu disse, bem, então deixa eu ver o que é que há, deixa eu olhar direito o que é que houve na Polinésia, para se alguém me perguntar eu não ficar de bobeira, assim, sem saber o que dizer. Não houve a Rede Globo? Né? Enfim, então, na Polinésia Francesa, né, isso aqui eu tirei Estocolmo, enquanto um centro da Comunidade Europeia, tem lá os seus informes epidemiológicos, de controle e tal e coisa. E é engraçado, é terrível, mas os documentos europeus estão em cima dessa questão, né? Embora não esteja tão diretamente a eles, mas eles estão mostrando as Américas, o Brasil, etc. Então, entre outubro de 2013 e fevereiro de 2014, muda na Polinésia Francesa o padrão de ocorrência da infecção, pois afetou 11% da população. Relataram-se casos neurológicos potencialmente associados ao vírus e, conforme esse Polinésia Ep Bulletin, 70 casos apresentaram complicações neurológicas e autoimune entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014. 38 foram a Guillain-Barré, dos quais 25 tiveram complicações neurológicas, encefalite, meningoencefalite, parestesia, paralisia facial e mielites. E 7 tiveram púrpura trombocitopênica e complicações oftalmológicas e cardíacas. E aí me chamou a atenção que neste relato eu não encontrei referência à microcefalia, né? Contudo, seguindo as conversas aí dos europeus, então, em 24 de novembro de 2015, autoridades de saúde da Polinésia referem 17 casos de malformação do sistema nervoso central em fetos e bebês entre 2014 e 2015. Vocês vejam que é na sequência do surto que por lá ocorreu. Enfim, eles estão olhando isso. Aí eu não sei o que significa e também não é uma área que eu tenho competência para opinar. Mas me chamou a atenção esse aspecto. Retomando aqui o nosso país, né? Então também esses informes internacionais estão lá, os casos de microcefalia notificados no Brasil, e fizeram esse desenhozinho, né, justo para nos dar a ideia do súbito que nos tomou, né? Estávamos todos aqui em torno de 150 casos notificados de microcefalia por ano. 140 e um pouquinho, 150, 150, 140, e de repente... Então, é uma coisa, assim, chocante, né? Continuaram eles, na medida em que o Nordeste liderava essa explosão,
Então, fizeram esse gráfico legalzinho de ver, né? Então, coloriram nós. Até pegaram a cor azul da gente, né? Que Antônio Carlos Magalhães ia gostar disso. Então, Bahia, Ceará, Piauí, Paraíba, tan. 2010, olha como era. Esse verdinho aqui, coitado, cadê ele? Sergipe. Pouco. O amarelo, Paraíba, né? Ceará. Enfim, razoavelmente distribuídos nós aqui. E, de repente, este azul aqui, a Bahia, com essa contribuição. Ah, certo, desculpe. Muito obrigada. Né? O verde, Sergipe, não me enganei, certo? E assim, neste gráfico, nós percebemos a contribuição individual de cada estado. Conhecimento atual. Estima-se que a ocorrência de microcefalia varie de 2 a 12 em cada 10 mil nascidos vivos nos Estados Unidos. As causas que se atribuem a esse fenômeno, parte tem a ver com as alterações genéticas. E outras têm a ver com a exposição da grávida, a rubéola, toxoplasmose, citomegavírus, desnutrição, álcool, medicamento ou substância tóxica, vírus Zika, a esclarecer. Então, desculpa, esse pedaço aqui é o que está sobre a condição de trabalho dos pesquisadores brasileiros, que vão ter que dar conta, né, de confirmar ou negar esta associação. Né? Porque toda conversa que a gente vê, há uma possibilidade, há uma suspeita, mas a gente não tem condição de afirmar. E aí estão os grupos trabalhando. Peraí, voltei, Carol, por favor. A alteração genética me chamou a atenção. Gustavo, acho que não está aqui. Ó, que tem um tipo em que isso acontece. E que alguém do campo da genética está muito interessado em investigar este tipo de microcefalia, porque diz que o gene que se apresenta nessa condição é um gene encontrado num dos nossos parentes, na escala evolutiva. Então, o pessoal, com esse interesse, anda atrás de estudar esse tipo de microcefalia. Então, essa está fora aqui da nossa cogitação. Seguinte. Resolvi, então, fazer um pouco de entendimento do cenário local. Né? Então, no Ministério da Saúde, há muita condensação, os documentos, as tabelas, e aqui o informe epidemiológico local, o último, né, que dá conta até 6 de fevereiro de 2006, eu fui dar uma olhada e preparei o seguinte. Vamos lá, Carol. Aqui está o país, ou o estado, 10 a 20 casos, esse coloridão aqui, não é? Tchum, 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 né? E os brancos, então, eu não consigo assim, também não sou a pessoa para fazer essa leitura, que padrão é esse que está colocado no estado da Bahia. Seguinte, Carol. E então, a semana epidemiológica, que começou lá na 40 do ano passado, lá vem vindo ela e mostra o momento em que a situação começa a mudar de figura. Né? Estávamos aqui todos bem na superfície. E vamos subindo, subindo. Um absurdo aqui nessa semana 49. Tal, de novo. E estamos aqui estáveis, não é? Nessa situação. Então, nós temos na Bahia um total de 701 casos procedentes de 115 municípios. 85% das notificações foram identificadas no pós-parto. 15% intrauterina. E 60% são do sexo feminino.
uma certa tristeza aí. Né? Cenário baiano. Dentre as 701 notificações procedentes destes 115 municípios, permanecem em investigação 77,5%. Investigou-se e classificou-se até então 155 casos. 54, felizmente, foram descartados. 101 foram confirmados, sendo 14,4% do total de notificações. E agora, como se distribuem essas notificações por município, foi uma da minha preocupação. Passe aí, Carol. Só que, volte aí, Carol, por favor. Eu escrevi isso aqui porque eu estava pensando, mas eu vou apresentar isso na frente, no momento de enfrentamento da questão. Tá. Então, isso posto, eu achei que cabia discutir um pouco o que é esse fenômeno. Né? Nós somos uma área interdisciplinar, que nem todo mundo aqui está com formação no mundo da biologia e etc. e tal, da formação em saúde. Então, cabeça menor do que se espera, comparada com bebês do mesmo sexo e idade. Malformações congênitas graves podem ou não acompanhar este sinal. Então, vocês vejam que tenta dar aqui uma demonstração do que estaria faltando. Seguinte, e algumas definições. Então, a microcefalia, caracterizada pela redução da circunferência do crânio, medida entre a testa e a proeminência occipital. Né? Redução intimamente correlacionada com redução do volume cerebral. Quanto maior o grau de microcefalia, maior o risco e severidade do retardo mental. O crescimento cerebral continua além da vida uterina. Nos primeiros 3 anos de vida, torna-se 4 vezes maior em relação ao nascimento. E esta informação é fundamental, porque aqui é onde nós vamos ter que nos agarrar para tentar salvar essa população de microcéfalos. Nosso crânio é desenhado para acomodar esta mudança. Todos sabem no interior, fechou a muleira está aberta, né? Porque tem que deixar lugar ali para acomodar o crescimento. Então, é desenhado para acomodar essa mudança pelo crescimento dos ossos da cabeça e espera há um tempo para que essas estruturas encerrem o seu trabalho. Né? A circunferência da cabeça é uma medida indireta do volume cerebral. Contudo, tem sido reconhecida de um valor preditivo bastante elevado. As causas são múltiplas, desde ambientais, maternas ou genéticas. Pode cursar como entidade discreta, em conjunto apenas com dificuldades de aprendizagem. Porém, sem outras malformações ou déficits neurológicos significativos. Então, a priori, nós temos que tomar a microcefalia como um caso de criança com alguma viabilidade. Essa atitude é vital. E, neste sentido, eu tive pensando que crises horríveis levam a gente a pensar coisas. Então, a questão do desenvolvimento infantil tem que estar em pauta. Porque não vai poder separar. Esse é microcéfalo e esse não é. É óbvio que a prioridade é do microcéfalo. Mas o tópico está colocado. Sim, e aqui justamente para ver a comparação. Né? Como seria se tudo ocorresse legal e a falta. Seguinte. E aí vem uma definição de microcefalia entre primária e secundária. Né? A primária, por uma interrupção do crescimento cerebral na gravidez e que teve a ver com uma diminuição de neurônios pela neurogênese.
Então, esta aí tem algo muito a ver com aquela tal genética, né? Aquele elemento. A secundária, cérebro com tamanho esperado ao nascer, porém interrompe o processo de crescimento ao reduzir o número de conexões sinápticas e processos dendríticos. Aqui vale ainda uma colocação, que os neuropediatras é quem vão poder discutir isso melhor. Mas esse processo de formação neural da neurogênese, algo pode se dar por conta dos encontros genéticos, das mensagens. Porém, as poucas coisas que eu ouvi, inclusive algumas imagens que alguns profissionais fizeram, eles mostraram isso numa reunião lá na Associação Baiana de Medicina, em que há indicação de destruição. Então, essa destruição pode ter sido aí nesse processo, só que não foi por um entendimento genético, foi por um agente externo neurotrófico, como eles dizem, né? Porque o vírus parece que tem um desejo particular pelo tecido neuronal, né? Então, são coisas a serem esclarecidas por quem de direito, né? Os ossos do crânio no feto e recém-nascido expandem-se pela pressão do próprio cérebro em crescimento. Duplica seu tamanho no primeiro ano de vida. E aqui entra um elemento importante, porque o córtex cerebral, a porção do nosso cérebro responsável pelo funcionamento e desenvolvimento das funções consideradas superiores, raciocínio, abstração, imaginação, todas essas coisas maravilhosas que nós podemos produzir, depende muito do córtex cerebral. E ele é responsável por 55% deste cérebro. E no microcéfalo, esta área se reduz, obviamente, né, Camila? Que estuda isso. E daí entra uma questão que tem se encontrado uma frequência muito grande de retardo mental. Seguinte, eu trouxe este aqui porque eu falei dessa microcefalia primária, que tem a ver com essa alteração cromossômica, né? E a título de ilustração. Ela não está no bojo das infecções congênitas. Seguinte. Os problemas que se associam à existência da microcefalia. Convulsão, atraso no desenvolvimento, traduzido por falar, sentar, permanecer em pé e andar. Deficiência intelectual, habilidade reduzida de aprender e exercer atividades na rotina. Problemas motores de equilíbrio, dificuldade para engolir, perda auditiva e problemas de visão. Então, monitorar com exames regulares feitos por profissionais de saúde. Acompanhar o crescimento e o desenvolvimento. A tomografia computadorizada, a ressonância magnética, informam sobre a estrutura do cérebro, indicando se houve infecção, né? Então, há sinais lá que mostram calcificação, que mostra alteração, ventrículo tal e tal. Enfim, que os neuropediatras e que trabalham com imagem enxergam isso com a clareza como a luz do dia. Mesmo assim, não há cura nem tratamento padrão. Mesmo assim, temos que monitorar crescimento e desenvolvimento. Quando grave, precisam de cuidados e tratamentos específicos para tratar os problemas de saúde. A intervenção precoce no desenvolvimento destes bebês melhora e maximiza capacidades intelectuais e físicas. Inclui exercícios de fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia. E, eventualmente, tratar convulsões ou outros sintomas. Seguinte, Carol. No tempo, quem está me... quem é que está me... Tá. Isso aqui eu... Oi? Tem quantos?
Tá, então tenho que correr. Certo aqui. Então, a residência da vida mental, não é? E aqui é muito importante porque é o que se diz hoje. O tamanho do cérebro e a nossa capacidade cognitiva fez a diferença marcante no caminho evolutivo. Então, nós estamos diante de coisas muito preciosas. Seguinte. Então, eu vou pular isso aqui, que era só para mostrar o que são os domínios de desenvolvimento. Mas não posso pular tanto. Porque... Tá. Isso aqui é importante no monitoramento das crianças para saber o que elas conquistam. Aos 2 meses... mas eu comecei atrasada, e aí, quem me perdoa por isso? Tá bom, obrigada. Tá bom. Então, gente, por exemplo, aos 2 meses de idade, esta criança, a gente precisa saber se ela já sorri, se ela se acalma brevemente usando seu dedinho, se ela balbucia, se vira a cabeça, se presta atenção no rosto, que é um prenúncio importante para desenvolvimento cognitivo, se segue o mundo e as coisas com os olhos. Então, estes elementos que vão dar conta do domínio socioemocional, linguagem e comunicação, cognição, movimento e desenvolvimento físico, nós temos que estar de olho nisso ao longo do crescimento dessas crianças. Né? Seguinte. E aqui vem a multideterminação, porque se aos 2 meses eu balbucio, então isso significa um marco do desenvolvimento que foi atingido. Né? E aqui o que está colocado é que essa maturação, né, esse marco, ele é multideterminado, como é tudo em saúde. Então, eu vou destacar aqui só o desenvolvimento auditivo, porque esse é de uma complexidade, de uma importância, e ele é vital para a maioria do resto da vida. Né? Então, entre a audição reflexa e a exposição a estímulos auditivos variados, iniciam-se a experiência auditiva e a resposta comportamental ao som. Isso é incrível, porque está pré-formado o sistema auditivo, mas se não bater um som, não vai para frente. Então, mesmo que esta criança tenha nascido com alguma dificuldade neste sistema, a estimulação é fundamental para que ela recupere um nível de funcionalidade. Né? Tantã. E aí, isso também não posso deixar de falar. A plasticidade neuronal realiza seu melhor exercício até 2 anos de idade. Isso é uma descoberta recente da neurociência. Tem um estudioso, Shonkoff, né, um americano, que joga duro nisso. Porque nesses 3 anos, a plasticidade permite que se defina a arquitetura cerebral. Eu acho isso incrível, porque acabou aquela briga do povo, tudo vem de dentro ou tudo vem do ambiente. É preciso que haja uma interação com o patrimônio, o repertório que eu trouxe, que eu me desenvolvi intrauterinamente, e o espaço, o contexto que vai me receber. Então, eu acho isso uma maravilha, e é a plasticidade neuronal que permite isso. Seguinte. E aqui, não vou repetir, que é só um conceito, né, do desenvolvimento infantil, já ficou claro. As funções executivas, que rapidamente eu queria falar, que são essas que dependem do lobo frontal, e que são essas que comandam atividades superiores importantíssimas, e que se esta parte cerebral lá não estiver e não se desenvolver, o dano nesse aspecto será enorme. Seguinte. E aqui vamos entrar rapidamente as infecções e o neurodesenvolvimento. Papá. Né? Eu fui dar uma olhada, porque o que eu ouvi lá dos médicos e outros profissionais, foi uma apresentação maravilhosa sobre o que está sendo estudado aqui na Bahia. Ninguém sabia muitas coisas, mas dizia, para pensar, vamos usar um conhecimento já existente. O citalomegalovírus é terrível para produzir efeitos neurológicos ao nascimento, inclusive microcefalia. Então, quando se está diante de um desconhecido, a gente vai se apegar ao conhecimento existente para ver como é que faz a ponte. E aí eu encontrei esse estudo de um povo lá de Madrid, né, que tentou examinar
o desfecho neurodesenvolvimental de crianças que foram infectadas por citomegalovírus. Adelante. Adelante, em homenagem a você que fala espanhol. Então, o trabalho desse pessoal lá em Madrid, né, eles examinaram 23 crianças que tiveram as questões congênitas do citomegalovírus. Eu pontuei aqui o que me interessou. 52% dos menininhos e menininhas tiveram déficit cognitivo. 34% severo. A alteração de comportamento ocorreu também em 20%, ou seja, 4 dos 20. Comportamento borderline ou anormal também ocorreu, 9 de 20. Microcefalia, 43%, ou seja, 10 de 23. E epilepsia em 34%. Então, isso aqui é justamente para dar uma noção de que quais são as prováveis questões que nós vamos ter que enfrentar em termos do atendimento, né? Tomando uma infecção ou outra, mas muito bem estudada. Seguinte. E aí, cheguei lá na França de novo, porque um grupo lá, trabalhou a questão do desenvolvimento cognitivo numa outra infecção. Nós estamos com Zika e eles lá lidaram com chikungunya. Então, o primeiro artigo publicado sobre desenvolvimento neurocognitivo e infecção deste grupo de vírus é justamente o chikungunya. E é essa criatura aqui, né, que é um epidemiologista que trabalha com saúde perinatal, saúde da mulher, saúde da criança, não é? E eles tiveram lá o problema deles entre 2005 e 2006. Né? Só que o problema deles é diferente. A mãe infectada pelo chikungunya, com viremia elevada no momento do parto, infecta o bebê. E o bebê apresenta o quadro. Ou seja, é diferente de nós. No caso do Zika, a criança nasce com a consequência da infecção. No caso da França, a criança nasce com o vírus e completa lá o quadro. E esta infecção em torno, no perinatal, é que complicou. Muitas delas tiveram encefalopatia clássica e outras tiveram o que eles chamam o quadro de prostração. Né? Ok, está aqui. Então, 39 infectados no intraparto. 39. E desses, 19 mães infectadas. E o intraparto é incrível, é 2 dias antes. Se der a infecção 2 dias antes, 2 dias depois. E aí, eu tenho que falar isso. Porque eles fizeram, foi um estudo inteligentíssimo. Que alguém já tinha notado que o recém-nascido estava tendo a tal da infecção. E o que é, como é, etc. Então, ele fez um estudo em que pegou as grávidas. E aí olhou PCR, antibody, essas coisas que muita gente aqui entende bem. E fez uma classificação. Se a infecção da grávida aconteceu do zero da concepção até 7 dias antes da gravidez, é chamada a infecção anterior. Se ela estiver infectada entre 7 dias e 5 dias antes do parto, é pré-parto. E se ela estiver infectada 2 dias antes e 2 dias depois, é intraparto. E foi incrível ele ter feito esse trabalho, porque ficou claro que a transmissão só ocorre se a mulher tiver com a viremia elevada aqui no intraparto. Né? Então, eu achei uma descoberta impressionante. Né? Então, 39 mulheres que estavam infectadas no intraparto, infectaram 19.
E aqui eu achei incrível, porque tinham, entre esses, uns gêmeos de zigoto. E um infectou e o outro não. É uma coisa, né, que chama a atenção, mas enfim. Então, desses que infectaram, 9 encefalopatias. 4 evoluíram para paralisia cerebral, deficiências oculares, tiveram convulsão na internação e uma delas continuou tomando anticonvulsivante. Os demais tiveram problemas relativos à linguagem, né? E esse segmento foi entre 16 e 24 meses. Seguinte. Não, isso aqui é só para mostrar. Guilherme está aí, porque o povo de infectologia vai achar isso legal. Foram esses 39 que a infecção estava no intraparto que serviu para o estudo. Adelante. Aí esse indivíduo avançou o raciocínio, né? Ele se interessou para saber o que acontecia a longo prazo nesses bebezinhos que tiveram a infecção no perinatal, né? E aí fez lá os dinheiros, os estudos, edital, certo? E examinou, recrutou grávida, porque é uma ilha de reunião. Acho que é fácil achar o povo. É claro que tem perda, mas consegui achar, né? Isso aqui não vou me deter. Fez uma classificação. A exposição severa, quando o bebê teve coma, convulsão, e a não severa, quando era só prostradinho. Excluiu essas coisas que poderiam ser responsáveis. Adelante. E aí ele conseguiu, no fim, 65 crianças que a mãe foi chikungunya, mas não foi infectada, a criança não foi infectada. 70 de crianças que a mãe foi exposta ao chikungunya, porém sem infecção. E aqui foi exposta ao chikungunya e infectou. Então, essas 33 que tiveram o problema foram comparadas com esse universo que não sofreu a infecção, né? E aí fez as medidas, que eu não vou entrar em detalhe. Seguinte. E usou uma escala que ia cobrir 4 coisas: movimento e postura, coordenação, linguagem e sociabilidade, né? E, na verdade, isso permitia um quociente médio, né, de 100, e o que significava o seguinte: se conseguisse 85 pontos, estava ok. Se conseguisse entre 85 e 70, mediano. E se conseguisse de 70 para baixo, complicação. Seguinte. E o resultado? Aqui estão os 33 bebês que foram infectados ao nascer contra os 35 que não tiveram essa infecção. Os 135. Qual foi o score médio de desenvolvimento global dos que se expuseram? 86 pontos. Não está tão ruim, não. Já daqueles que não tiveram a exposição, olha aí a beleza, 100. Né? Aí, quando ele foi examinar por dentro, pequenos grupos, ele observou que 55% desses que se infectaram no perinatal tinham atraso no desenvolvimento. E esses atrasos foram identificados, né, em áreas importantes, como coordenação e linguagem, sociabilidade, movimento e postura. E o mais terrível é que a microcefalia foi associado um risco 3 vezes maior de conduzir ao atraso global. A única observação que nós teríamos a respeito desse achado é que ele controlou só por renda e escolaridade das mães. E não controlou por estimulação. Algo que nós sabemos que faz uma diferença muito grande. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a ele esse estudo, porque me ajudou a começar a pensar.
né? E é diferente do nosso. Na realidade brasileira, o agente que está produzindo a microcefalia é um, e a forma em que o desfecho está acontecendo é diferente também. Seguinte. Vamos ver em frente, passei ao próximo. Aí eu voltei para a Bahia, no sentido de pensar, o que eu disse que eu ia falar depois, como que esses casos, essas notificações estão. E aí fui olhar os municípios, né? Então, 65 municípios têm uma notificação. Portanto, 20 municípios têm duas. 40 notificações. E aí eu comecei a colocá-los aqui, porque isso provavelmente faz um sentido para quem está acostumado a olhar isso. 11 municípios, 3 notificações cada um. Né? Santa Amaro, Santo Antônio de Jesus, etc. Seguinte. 8 municípios, começando aqui por Araci, terminando em Jacobina, que é vizinha da cidade que eu nasci. Miguel Calmon não tem, eu não notei. Né? Então, 4, só Jacobina, que apresentou 5 notificações. E 11 municípios ficam com o grosso das notificações, que vem de Juazeiro a Salvador. Em Salvador é estonteante. Né? São 360 casos. Então, isso deve ter muito pano para manga para ser entendido e compreendido. Parar? E aqui, eu só chamei essa tabela porque, na hora que a gente tem essa distribuição toda, vale a pena a gente pensar naqueles que não foram. Né, em que o alarme, a gente foi pensando que era um caso, e felizmente eles se descartaram. Né? Então, nós tivemos aqui Pernambuco, descartou 106, e nós descartamos 27 até então. Né? Então, isso talvez possa nos ajudar a pensar o quanto que fica para que a gente comece a se preocupar. Seguinte. E aqui eu peguei isso, é o povo da genética. Foi o primeiro trabalho. Os casos lá de Pernambuco, né? Então, tem um pessoal aí, um comitê do Brasília Society of Medical Genetics, que estão estudando a embriolarará. Né? E aí eles estudaram, quantos casos, meu Deus? 35. Tiraram um, que era citomegalovírus. Tiraram uma, que era essa microcefalia, que nos remete a nosso ancestral lá, que é essa microcefalia genética. Né? E aqui tem algumas, nada de muito novo, mas, por exemplo, aqui, ó, que é a microcefalia, que é maior do que 3 estándares, 71%. Né? Então, são informações que eu não vou me alongar nelas, mas publicou. O pessoal lá, genético, muito trabalhou duro. Seguinte, passe, por favor. Tá, aquilo ali estava fora de, né? Então, aqui eu vou falar rapidamente das providências brasileiras nesse enfrentamento. E o princípio de que os benefícios de uma identificação precoce do risco para neurodesenvolvimento anormal inclui a oportunidade de aconselhamento, faltou o A, aconselhamento parental, com iniciação de segmentos individualizados e programas de intervenção precoce. Eu chamo a atenção de que o documento de estimulação precoce, que foi divulgado pelo Ministério, é de uma excelente qualidade. Né? Você encontra lá a referência da literatura, tudo muito up-to-date, muito bem legal, muito bem escrito. A única coisa que me preocupa é a tradução. Como é que chama? Operacionalização. Né? Tem que sair dali para começar a orientar o trabalho onde tem que ser feito. E eu achei aqui uma dessas faladoras lá, esses 3 autores, né, que coloca, mais uma vez, o papel da importância da intervenção precoce e que maior eficácia da intervenção precoce em bebês com paralisia cerebral quando iniciada até o 5º mês. Então, gente, se pensar que os primeiros casos
foram identificados em outubro, não foi? Outubro, novembro, dezembro. Então, 5º mês é daqui a pouco. Então, eu acho que são coisas que precisam ser pensadas. Porque quanto mais tarde iniciar e tal. Isso aqui, ambiente familiar, precisa ser estimulador. Cada troca de posição, troca de roupa, oferta de brinquedo, banho, deve ser acompanhado de estímulos verbais e táteis. Criança deve estar perto do cuidador, irmão, enquanto estiverem trabalhando, conversando, se alimentando ou brincando. Ela precisa participar da dinâmica da casa. E a esse respeito, eu ouvi, na reunião que eu fui lá no médico, na associação, que alguém perguntou, e deve dar de mamar ou não? E eu achei interessante a resposta da pessoa, né, da profissional. Ela disse, o amamentar, além de tudo, é a razão inicial do vínculo. E eu assino embaixo. Porque essas crianças, mais do que ninguém, vai precisar de ter um vínculo, uma ligação. E se a amamentação favorece isso, então eu achei uma resposta interessante, concordei, mas, enfim, é para discutir. E aí eu trouxe isso, que há imagens que são mais importantes do que as palavras. Então, esse trabalho aqui, imagine, não é um trabalho que você faz numa consulta, receita-se, comprimido X, 2 vezes ao dia. Até logo, muito obrigada. Certo? Isso é um trabalho que exige dedicação, entendimento. Seguinte, olha aí, estimular a musculatura de tronco. Profissional tem que entrar nisso. Seguinte, olha aqui o que está estimulando. Cintura escapular. Ou seja, são procedimentos muito delicados e que exigem conhecimento e especialização. Seguinte, e aqui a velha questão. Essas famílias precisam estar incluídas nessa atividade. Seguinte, né? E aqui, eu não vou repetir, mas a importância do brincar nessa estimulação. E aí, lembrando, Vânia Bustamante, que tem uma estratégia muito importante de trabalho que inclui criança e família, acho que é o momento de pensar como isso pode ter uma utilidade nessa situação. Seguinte, e aqui, as indagações que me ocorreram. É plausível supor que recém-nascidos brasileiros estejam sendo vitimados pela transmissão vertical da infecção pelo vírus da chikungunya em área de circulação intensa desta infecção? Eu pensei isso depois de ler o artigo do Patrick, né? Porque ele observou a infecção vertical intraparto. Então, será que onde tem chikungunya, em mulheres, esta possibilidade se coloca? O padrão de desenvolvimento em estudo na Ilha de Reunião enfoca consequências da infecção perinatal do bebê no curso do desenvolvimento. No Brasil, o desfecho preocupante da infecção materna pela Zika vírus está inscrito sobre a égide de microcefalia ao nascimento e as alterações cerebrais identificadas. Até que ponto podemos prever o que se revelará na linha de sobrevivência destas crianças? O que significa preparar-se enquanto esforço de pesquisa e rede de cuidado especializado para assistir o conjunto de bebês e respectivas famílias até então registrados? Faltou a interrogação. O que nos ensina o surto da Polinésia sobre o desfecho da microcefalia na epidemia brasileira do Zika vírus? Já que lá eles não tinham visto nada, só viram recentemente. E qual o universo de características neurodesenvolvimentais que acompanham a microcefalia nesse contexto brasileiro? Essa seria uma questão do meu particular interesse. Muito obrigada. Pode passar.